Vamos apresentar o caso de uma senhora de 37 anos com nódulos hepáticos incidentais e mostrar o papel do ultrassom contrastado no diagnóstico. O primeiro nódulo situa-se no lobo quadrado, observa-se que ele é ligeiramente hipoecóide, deforma ligeiramente os vasos portais próximos. No Doppler SMI notamos um predomínio de vasos em sua porção central, como está aqui na imagem congelada e nessa aqui também, que já fala a favor de uma hiperplasia nodular focal. No segmento 6, outro nódulo semelhante, bastante isecogênico, ligeiramente protuso. Vamos mostrar o efeito da injeção das microbolhas, 2 ml de Sonovil em veia periférica. Aqui na fase arterial, já com a chegada das microbolhas, realçando intensamente o nódulo, mais intenso que o parênquima ao redor. Nessa imagem parada pode-se observar, então, essas artérias dirigindo para a porção central. Na imagem colorizada pelo tempo, o realce precoce é mostrado em linhas vermelhas. Na imagem mais tardia, o nódulo fica isecogênico com uma delicada cicatriz central. Então, o que é o Microflow Imaging? É o registro da passagem da microbolha pelo monitor, ou seja, onde ela passar deixa uma linha, um traço igual a farol de carro, uma fotografia com exposição prolongada. Então aqui pode-se observar à esquerda as artérias quase brancas pela quantidade de microbolhas que passaram por ali, e na colorização pelo tempo, em vermelho, a chegada das microbolhas na porção mais central do nódulo. Ou seja, numa única imagem podemos mostrar aos colegas médicos que pediram o exame que o realce se dá inicialmente na porção central. O que é então a hiperplasia nodular focal? Uma lesão descrita em 1958 por Hugh Edmondson. Ela é uma resposta hiperplásica a anomalias vasculares localizadas dentro do fígado que levam a um crescimento desordenado de hepatócitos normais e de dutos biliares. Os sinusoides se tornam arterializados e ocorre uma reação ductular e uma fibrose porto-periportal, que para um patologista desavisado pode simular uma cirrose. É um nódulo então com origem policlonal, é o segundo incidentaloma hepático mais comum, associa-se a outros nódulos hepáticos benignos, como hemangiomas ou adenomas. O laboratório é inespecífico, não tem nenhuma característica precisa, não tem aumento de enzimas. Pode ocorrer principalmente, é mais comum em mulheres na idade fértil e, caracteristicamente, geralmente a história é pobre, pois esse nódulo não se associa com nenhum fator etiológico evidente. Mais de 80% tem menos de 5 centímetros de diâmetro e quase todos têm menos de 10 centímetros. Macroscopicamente, a característica que chama a atenção é a cicatriz central, com artérias aberrantes, veias e tecido conjuntivo. Os hepatócitos não exibem atipias. Existem células de Kupfer em seu interior, bem como dutos biliares. O que não tem lá dentro são calcificações. Ao ultrassom contrastado, identifica-se então um realce centrífugo na fase arterial, que é a imagem característica. Para se detectar essa alteração, é importante posicionar o transdutor orientado pelo Doppler colorido de forma a ver a chegada das microbolhas. Os diagnósticos diferenciais são principalmente lesões que realizam em fase arterial. A primeira delas, o adenoma hepático, que é um tumor benigno, mas que tem um potencial maligno em alguns tipos. Ele é monoclonal, ele ocorre principalmente em mulheres, associa-se ao consumo de contraceptivo oral por longo tempo, obesidade, síndrome metabólica, diabetes, e existem 4 tipos principais, sendo que 2 desses tipos podem sofrer malignização ou mesmo hemorragia espontânea e produzir um abdômen agudo ou choque hemorrágico. No ultrassom contrastado, ele apresenta então realce centrípedo, geralmente homogêneo, pode ter uma lavagem tardia parcial, porque esses nódulos contêm poucas células de Kupfer, que são responsáveis pela adesão das microbolhas. Frequentemente não tem a cicatriz central, ela é muito rara de ser encontrada, e também não tem dutos biliares no qual se baseia então o diagnóstico pelo ácido gadoxéptico. Então no ultrassom ele vai ter um realce centrípedo, ou seja, de fora para dentro, ao contrário da hiperplasia nodular focal. Temos também a hiperplasia nodular regenerativa, que pode ocorrer geralmente em fígados
cirróticos ou em pacientes usando quimioterapia, ele vai ter características semelhantes à diaplasia anular focal, com realce em fase arterial e realce em fase portal e tardia. Mas existe a história e essas características predisponentes. E o carcinoma hepatocelular, que é mais comum em fígado cirrótico em pacientes com hepatite B, pode ocorrer mais raramente em fígados normais, nesse caso, essa variedade fibromelária que é encontrada. Então, o hepatocarcinoma ele também tem um realce arterial, porém mais heterogêneo. Quanto maior o nódulo, mais heterogêneo ele é. A maioria deles vai ter uma lavagem tardia, certo? Quando ele for bem diferenciado, ou pode ter áreas de necrose, e bem como uma trombose neoplásica também pode ser observada. O hepatocarcinoma fibromelar é um tumor geralmente muito volumoso no fígado não cirrótico e costuma apresentar uma cicatriz central grosseira. Era isso que tínhamos a falar. Muito obrigado.